Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela sua audiência. O Balanço começa ao meio-dia e a sua participação é importantíssima. Está chegando agora. Eu sou o William Leite. Esse é o Balanço Geral, conversando com você, trazendo os problemas da nossa região do jeito que só o Balanço Geral sabe fazer e sempre junto com você. Participe através do nosso WhatsApp, que é o número 99720-6222. Você quer ver os problemas que nós enfrentamos? Um deles é muito sério para quem vive e necessita ter algum problema de locomoção, especialmente os cadeirantes. Antes de acompanhar o evento que nós mostramos aqui em Cubatão, o Piqui gravou uma reportagem de uma situação revoltante. Ir e vir está na Constituição, é um direito de todo cidadão. O problema é defender essa questão e esse direito e depender do poder público para isso. Em muitas cidades da Baixada Santista, deficientes físicos ainda sofrem para se locomover nas calçadas, para usar o transporte público, por exemplo. Aqui a gente vai acompanhar e ver a dificuldade de quem precisa utilizar cadeira de rodas, se locomover nas cidades, mas muitas vezes encontra uma barreira intransponível. Balança. Caminhar por algumas calçadas já é uma situação bem complicada nas cidades aqui da região. Imagina quando você está em uma cadeira de rodas. No caso do Romualdo, nós vamos aqui na reportagem mostrar as dificuldades que não só ele enfrenta, mas sim todos os cadeirantes, porque é uma situação muito complicada, né? Positivo, principalmente as calçadas, não tem guia rebaixada, as calçadas não é apropriada para cadeirante. Esse teste nós vamos fazer agora no Balanço Geral e vamos passar em frente a um dos pontos turísticos da cidade de São Vicente, que é aqui a Praça Biquinha de Anchieta, onde se vende os doces. Nesse local, a acessibilidade para os cadeirantes é bem complicada. Com dificuldade, ele conduz a cadeira num piso completamente fora do que seria o ideal. E olha que essa estrutura, quando foi inaugurada, era apenas provisória. Mais de um ano se passou e não houve aqui qualquer melhoria de acessibilidade. Ou vai pela calçada correndo o risco aqui da cadeira travar, a roda da frente travar e tu tomar um tombo, ou se não vai pela rua, que é a única maneira melhor de se andar, é andar pela rua, mas corre o risco de ser atropelado por uma moto, pelo carro, infelizmente é isso. Desde os 21 anos, Romualdo enfrenta esses desafios do dia a dia. Em 2013, ele foi baleado durante um assalto, perdendo o movimento das pernas. Teve que se adaptar não só à paralisia, mas a toda essa falta de estrutura das cidades. É muito ruim, é muito difícil. Se a pessoa não tiver uma mente boa para seguir em frente, porque eu tive um acompanhamento médico durante 3 meses, principalmente no Saracubicheque, que fica em Salvador, e um tratamento lá, e onde eu consegui me readaptar. Quer dizer, hoje em dia eu moro sozinho, vivo sozinho, não dependo de ninguém. O Romualdo vai continuar com a saga dele de andar pelas ruas da cidade com a sua cadeira de rodas. Agora nós vamos seguir até um ponto de ônibus, porque pegar um coletivo também é um tormento. E falta de manutenção nos elevadores é grande. Falta de manutenção também na campanha no sinal sonoro, na hora do cadeirante desembarcar, infelizmente, não funciona. É obrigado você estar gritando, motorista, vou descer no próximo ponto. Não tem ar-condicionado, pelo preço que a pessoa paga, no horário de pico, os ônibus andam muito cheio, não tem espaço para ninguém andar. E aí nem para você. E às vezes acontece de motorista, às vezes nem parar, e infelizmente, infelizmente é complicado, cara, aí é São Vicente. O ônibus chega. Ao subir no veículo, tudo certo. Motorista atencioso, elevador funcionando, mas eu ouço pessoas reclamando da demora do embarque do rapaz. Uma queixa que ele sempre escuta quando usa o transporte coletivo. É desagradável, né, para mim, né, como cadeirante, né, de ouvir isso das pessoas, mas eu entendo o lado das pessoas até, né. Porque às vezes o elevador está com problema, demora a abrir a plataforma, aí o cara fica tentando mal cara, o motorista faz de tudo para poder o elevador funcionar e às vezes não está funcionando, entendeu? Motor, eu vou descer no próximo, hein? Beleza? Que a campanha aqui, a sonora, ó, o final da sinal não está funcionando, ó. Eu aperto, cadê, ó? Não dá nem sinal, ó. Infelizmente é o problema que a gente encontra no dia a dia, ó, na hora do desembarque. É obrigado a avisar pro motorista, entendeu?
fim da viagem, o Romualdo chegou ao seu destino. E como você avalia, Romualdo, as condições dos cadeirantes? A gente vai até dar uma paradinha aqui nas cidades. É muito ruim. É muito ruim, principalmente aqui em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Santo Tomé. Infelizmente, precisa melhorar muito. O que mais precisa é isso, todo mundo reclamar para a melhoria do transporte, na qualidade do transporte na cidade, que é ruim, infelizmente. Pessoas que precisam desse transporte, do ônibus, acabam enfrentando muitas dificuldades. No caso do nosso entrevistado aqui, ele conseguiu, a plataforma estava funcionando, mas o botão ali para avisar que ia descer não estava. E a gente vê nas palavras dele a emoção ali. Por quê? Mas não é porque está emocionado de felicidade, está emocionado de tristeza. Porque é o preconceito das pessoas que não querem esperar e acham que elas não têm nada a ver com isso. A falta de trajetos, a falta de manutenção, a falta de vias preparadas para essas pessoas e até a falta de consideração por não responder a esses cadeirantes, pessoas que têm necessidades especiais de mobilidade, por exemplo, da Prefeitura de São Vicente, que ainda não nos respondeu em relação à mobilidade, ao que é feito, o que foi feito e o que está sendo feito, o que há programado para ser feito para essas pessoas. Então, falta muita coisa ainda. Além da conscientização, além da questão da cultura, falta respeito, falta consideração com essas pessoas, quando não falta aquilo que elas precisam, que é o direito de ir e vir. E esse direito, não sendo oferecido para elas essas condições, está sendo tolhido. A gente lamenta demais. Poderia aqui falar da prefeitura, mas a prefeitura que sabe, não quis responder, não foi para nós. Não respondeu para essas pessoas que votam, para essas pessoas que vão às urnas, para essas pessoas que têm os seus direitos garantidos, mas que não estão sendo respeitados pela administração. Pelo menos, não neste quesito de responder aos questionamentos. Se há um trabalho sendo feito, se há um projeto, a gente não sabe, porque a prefeitura simplesmente não quis responder. Depois não reclama. Nós recebemos aqui muitas mensagens de pessoas que têm necessidades especiais, especialmente cadeirantes, né? O Carlos, ele é de Peruíbe. Ele diz assim, aqui também não tem rampa para cadeirante em nenhum lugar. Tem que se virar como pode, os cadeirantes têm que ser super-homens, tem que ter um bração forte. Você fala assim, o cara tem um bração forte. É porque é o seguinte, andar aí, passar com a cadeira de roda nesse lugar, o cara tem que ser forte, meu filho. E se não for, e as senhoras que andam de cadeira de roda? E os senhores que andam de cadeira de roda? Esses sofrem demais, porque não tem essa força. E aí o cara tem que... já é difícil, já enfrenta uma dificuldade por um problema que teve. E aí enfrenta mais dificuldade ainda pela falta de um trabalho direcionado e de políticas para essas pessoas, né? O Carlos de Peruíbe está dizendo aqui, não tem rampa para cadeirante em lugar nenhum. Obrigado, Carlos. Um abraço para você. Maximiliano de Itanhaém. Sou cadeirante e passo por dificuldade sempre que vou pegar um ônibus. Levo 1 hora, veja bem, ele não leva 1h30 no trajeto. Ele leva, o Maximiliano, 1h30 para conseguir embarcar. Porque tem ônibus que a rampa não funciona, tem ônibus que o motorista simplesmente não vê o cadeirante. Há quem diga que ele não quer ver. E até encontrar um ônibus que tenha uma rampa. Nesse caso aqui, no nosso entrevistado, a rampa funcionou, não foi fácil não para ele subir aí, mas o motorista fez de tudo para conseguir levar esse cadeirante. Em outros casos, o Maximiliano de Itanhaém diz que lá é difícil, 1h30 a situação para ele conseguir embarcar. O Paulo do Guarujá. Aqui no Guarujá a situação também é difícil para os cadeirantes. O transporte público nem se fala a vergonha. Nós já fizemos reportagem lá em Guarujá em relação a isso. É muito complicado mesmo o transporte público. Se o transporte público já é complicado para as pessoas que não têm necessidades especiais, que não são cadeirantes, imagine para os cadeirantes, né, Paulo?
Obrigado pela mensagem, tá? Participe você também, 99720-6222. A sua participação é importantíssima e você tem que cobrar, ir atrás dos seus direitos. O direito de ir e vir é um direito de todo cidadão, especialmente aqueles que têm necessidades especiais de locomoção, os cadeirantes e outras pessoas também. E esse direito tem que ser respeitado. E se alguém não respeitar o seu direito, chame o balanço.